E damos início a mais uma sexta-feira, trazendo aqui mais um quadro do canal, que é a questão do Sexta Jovem. Esses quadros eles têm sido um pouco diferentes de tudo que eu estou acostumado a fazer com vocês, porque é um ambiente que eu posso muito mais falar, alinhar, trazer visões e talvez até reflexões para vocês de forma um pouco mais natural e não tanto discernimento em cima da própria palavra, porque para algumas pessoas, principalmente para os jovens, isso pode ser um pouco cansativo. Então, e fora que a maioria dos jovens hoje em dia, na verdade, não está precisando, e na maioria dos casos pelo menos, de alguém para ficar só falando que eles têm que seguir certas coisas e que outras coisas são erradas, se é certo ou se é errado. Eles precisam, na verdade, ver exemplos. E nada melhor do que um exemplo que sai Cristo para poder dar a eles o discernimento do que é o correto e do que é o certo. Eu não estou falando que eu sou um super crente para poder orientar alguém, nada do gênero. Mas eu entendo, pelo menos, que eu já passei por algumas coisas que a maioria de vocês não vai passar ainda, ou talvez nem chegue a passar, ou que nem pensa em um dia passar. Então aí, se eu conseguir agregar em alguma coisa na vida de vocês, isso já me agrada por demais. E eu acho que o primeiro tópico que eu queria falar com vocês hoje, na verdade o tópico como todo que eu quero trazer com vocês, é a questão do início dos relacionamentos. Os primeiros namoros e tudo mais. Isso daí eu acho que é um tópico que é um pouco delicado, principalmente quando se fala um pouco de faixa etária, a mentalidade das pessoas, o que esperam sobre um relacionamento, o que esperam sobre outras pessoas. E talvez dar uma luz a alguns pontos que possam me ajudar nesse primeiro caminhar que vocês estão tendo, tá? Primeiro ponto que eu acho que é o mais importante, idade. Como é que eu sei que eu já estou pronto para ter um relacionamento? Qual idade que é a mais adequada para a gente poder começar a falar sobre relacionamentos? Eu acredito que, na sua maioria, as pessoas elas vão ter relacionamentos reais, aqueles relacionamentos que tenham um propósito mais adequado, quando a pessoa começa a já ter um pouco de entendimento de quem é si mesmo. Entrar numa relação sem você entender quem é você, ou o que você gosta, os seus gostos, tipo, se eu gosto disso, eu gosto sei lá, da forma que você pensa, entende? Se você não entende direito como você pensa, como você fomenta esse tipo de coisa de você acaba entrando numa relação só para se frustrar, porque às vezes você acha que vai encontrar uma completude que está faltando em você em outra pessoa e você acaba vendo que, na verdade, ter um relacionamento, na verdade, são duas pessoas que ainda estão incompletas e que tentam juntos tapar um buraco. E aí da importância do propósito dentro dessa relação. Porque quando os dois têm um propósito de amar a Cristo, ou os dois têm os mesmos propósitos de vida, entendimento, razão e tudo mais, e o jugo é igual, porque jugo desigual também gera desavenças e problemas dentro do próprio lar, as coisas acabam tendo mais fáceis, porque quando você tem o mesmo propósito, você quer chegar a um ponto que a outra pessoa também quer, então você está disposto a viver o processo que é a transformação que o propósito vai lhe dar na sua vida. Porque você vai ter que passar por várias etapas, você vai ter que passar pela etapa de entender o outro. E aí pensa, se você não entende a si mesmo, como é que você vai entender o outro? É muito peso para uma única pessoa. Ou quando tem uma pessoa na relação que já se entende, mas a outra pessoa ainda não tem maturidade suficiente para poder chegar ao mesmo nível de conversa, ou até ao mesmo nível de pensamento, visão, de vida, o outro vai acabar tendo que puxar essa outra pessoa de alguma forma para que ela possa ser acelerada nesse processo de vida, mas isso é muito danoso a longo prazo, porque a pessoa não teve a própria vivência, não teve a própria experiência, ela apenas está sendo guiada pela experiência de outra pessoa, e às vezes a experiência daquela pessoa não é igual à da outra. Vocês estão vendo que tipo, não é nem chega tanta questão de ser idade, tipo, não tem um número mágico, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Não. É mais a questão da sua mentalidade, do quanto maduro você se encontra para esse tipo de coisa. E aí, colocando isso um pouco na versão do evangelismo, né, do amor de Cristo, os adolescentes em geral, eles estão numa faixa etária que os hormônios falam muito alto. E isso é muito difícil, controlar os hormônios. É a questão do domínio próprio. Então é ali onde muitos adolescentes, ou pessoas que são até velhas da igreja, vão falar para vocês que em algum momento ali, durante essa etapa de vida, ela se desvirtuou, ela deu uma escorregada, ela saiu da igreja,
porque a cobrança em cima de alguns pontos, principalmente no namoro santificado, é algo muito pesado. Então, se você ainda não está pronto para entender quem é você, não tente puxar um relacionamento, tente buscar você primeiro. E outra coisa, você tem que saber ser feliz com a sua própria solitude. Então, a carência às vezes vem de uma forma que te arrebata de uma maneira muito ruim. Porque tu fica sentindo que você precisa estar com alguém para poder ser feliz. Se você se condiciona a sua felicidade para estar com alguém, logo você está dizendo que Jesus na sua vida não é o suficiente. Se você tem Cristo, Ele é suficiente na tua vida. Lembra disso? Ele é teu Senhor. Ele é totalmente tudo que você precisa estar nele. Tudo que você quer na sua vida está nele. Tudo que você possa pensar em ter está nele. Então, é até antibíblico quando você começa a ter esse tipo de pensamento. Tipo, eu quero encontrar um relacionamento para poder me sentir completo novamente, ou me sentir completo pela primeira vez, ou ter algo com outra pessoa. Então, esse nível de maturidade não é esperado de adolescentes, tá? Isso é difícil de ser encontrado, mas por isso que vocês têm pessoas mais velhas para poderem conversar com vocês. Eu acho que é muito saudável você, ali com seus começos de relacionamento, tá sentando com mesas que tem outros casais, tipo, chamar algum casal da sua igreja, algum casal de amigos, para conversar sobre, tipo, cara, como é que foi para vocês essa situação toda do início, como é que é o início de relacionamento, tentar entender se que vocês estão prontos para passar. Todos vão falar que o primeiro e segundo mês é tudo maravilhoso, o terceiro mês você começa a enxergar a pessoa de verdade, porque não existe máscara que dure por muito tempo. E aí você começa a entender o que aquela pessoa é, o que ela gosta, o que ela realmente quer ser da vida, o que ela quer com você. E tem vezes que uma pessoa não deixa se levar muito pela paixão. E a paixão, o ruim da paixão é que ela tem um prazo de duração. A paixão é um sentimento muito forte que vem avassaladoramente, te pega e te faz pensar em várias coisas, mas o amor que vem após a paixão, que é quando a paixão acaba, o amor fica, é quando você já entende os defeitos das outras pessoas, você já entende seus próprios defeitos, você já consegue conviver com os defeitos da outra pessoa, você já entende os erros que ela geralmente comete, você já entende o que ela quer para a vida dela e a missão que ele está tendo ali é suficiente para você. E aí, trazendo um pouco pela questão da submissão da Bíblia, né, bíblica no caso, a mulher tem que escolher um homem para ficar ao seu lado, não só pelo tudo que ele tem ali em relação à aparência, etc., porque hoje as pessoas procuram isso. Mas entender a missão dele, porque é através da missão dele que o seu propósito vai ser medido. Você não pode querer dentro do seu coração ser, vamos dizer, esposa de um pastor, sendo que o seu marido ele é um cara que nem lê a Bíblia. A missão dele não é ser pastor. A missão dele primeiro é virar crente. Talvez mais para frente vire um pastor se você for uma mulher de oração e apoiar o marido, porque não tem nada que edifique mais um homem ou um lar do que uma mulher dedicada a isso. O homem ele é muito centrado quando ele está bem motivado, e não tem nada que motive mais o homem que a sua própria família. Então, meu jovem adolescente, se você está pretendendo começar a namorar, leve isso em consideração, se você está pronto para isso agora. Ou se não é melhor você esperar mais 1 ou 2 anos para você entender o que você quer para sua vida. Você não está perdendo muita coisa, tá? Na verdade, você pode estar economizando traumas. Porque começar um relacionamento, se o relacionamento der certo, é lindo. Mas se o relacionamento não der certo, você vai ser machucado, ferido em algum ponto da sua vida que você talvez nem sabia que existia. Seja um comentário que o seu parceiro ou ex-parceiro fez durante alguma fala de raiva, chateado, que você nunca tinha parado para pensar ou refletir. E fora que também que você está com outra pessoa, isso te força a evoluir como pessoa. Isso para os homens. Se você está começando um relacionamento, isso te força a trabalhar mais. Porque você vai ter que ser o provedor daquela relação. Mulher, se você está começando um relacionamento, você vai ter que ser uma mulher muito sábia para poder orientar o seu marido. Namorado, sabe lá o que seja seu. Porque o homem, ele lidera. Mas sem consultar a cabeça da esposa, que tem uma visão muito diferente da dele, e forma de pensar diferente, que é a sabedoria que está ali, ele geralmente pode liderar por um caminho errado. Então eu acho que as pessoas têm que entender certas coisas antes de procurar um relacionamento. E cara, não vão direto pro relacionamento, tenta entender as coisas um pouco primeiro, sabe? Tenta entender quem que é outra pessoa. Eu acho que isso é muito fundamental.
Isso pra mim é até um pouco difícil de dizer, porque eu sempre fui uma pessoa muito empolgada, como a galera gosta de dizer, mas eu acho que eu sou apenas uma pessoa que valoriza meu tempo na vida. Eu não consigo fazer joguinhos, esse tipo de coisa, então... Eu sei que tem muita gente assim também, então, cara, calma. Às vezes é melhor tu esperar um tempo e ter a certeza de certas coisas do que tomar decisões providas de um sentimento muito forte e acabar não sendo aquilo que tu queria. Então, meus queridos amigos e amigas, o que eu posso dizer para vocês nessa sexta-feira pré-culto jovem que vai rolar todo sábado é que busquem relacionamentos saudáveis. Busquem pessoas mais velhas para lidiar por esse relacionamento. Não fica com esse negócio, tu vai deixar fulano se meter no seu relacionamento. Se ele for um cara casado ou uma mulher casada que já tem seus 30 anos de casamento, já tem filho, já tem família, tá vivendo a vida da forma correta, cara, permita. Eu te garanto que esse cara já passou, essa mulher já passou por tanta coisa que você nem pode imaginar. Discussões que podem ter tido, que vocês podem ter no dia, que você possa saber como resolver. Lembrando que o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. Tá tudo bem também, tá? Mas não tenham medo de ter conversas difíceis no começo. Não tenham medo de falar sobre o que vocês querem. Tem pessoas que eu vejo que estão mais no relacionamento e ficam com medo de falar pro outro que querem ter filho. Mano, se você está se relacionando com a pessoa e você quer ter filho, você tem que obrigatoriamente precisar dessa outra pessoa para ter um filho. Então, se essa pessoa não quiser ter um filho, como é que você vai querer ter um filho? Ah, mas aí eu me adapto. Você vai gerar uma frustração no seu coração pelo resto da vida. Tem guerras que a gente tem que escolher travar. Tem outras guerras que a gente tem que apenas abandonar. E tá tudo bem, cara. Você não é menos homem, você não é mais homem porque você tomou uma decisão de terminar um relacionamento. Porque os propósitos não se alinhavam. Às vezes você está fazendo bem para aquela menina, às vezes você está fazendo bem para você mesmo. Então pense com carinho sobre o que vocês querem para a vida de vocês, como vocês querem construir a família de vocês, porque é algo muito precioso. É algo que você vai dedicar boa parte da sua vida, boa parte da energia que você tem, o seu foco na sua vida vai ser totalmente mudado, transformado. E permita-se experimentar isso. A sua vida pode mudar. O seu relacionamento pode mudar à medida que você escolhe transformá-lo em algo que você realmente acredite. Ame a si mesmo. Deus já te ama. Tu tem que te amar. Que assim as outras pessoas vão começar a te amar tanto quanto. Pensa nisso. Reflita.